Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Louvado seja Deus por mais um encontro. E eu gostaria de apresentar para vocês o nosso próximo estudo. Vai ser com este livro aqui, Em Espírito e Poder, do pastor Pavel Goya. É um livro da Casa Publicadora, uma bênção. E nós vamos dar continuidade, né, pela busca do Espírito Santo através do estudo. Vai ser um clube do livro. Então, nós vamos ler juntos. Vamos meditar juntos, orar juntos e continuar aqui buscando o poder de Deus, tá bom? Então, eu vou passar nesse momento a palavra para Ivan, que vai apresentar a nossa mensageira de hoje. Oi, gente, boa noite. Hoje nós temos a alegria de receber a Carla Vanassi, que é lá de Curitiba, mora no campo e serve à igreja atuando nas áreas de mordomia cristã e saúde. Né? Lembro que eu já participei da área de mordomia, onde muito bonito você estimular a espiritualidade da igreja e saúde, né? Pregar e viver a mensagem de saúde. Então, Carla, seja bem-vinda, prazer tê-la conosco. Deus a abençoe na condução da mensagem desta noite. Amém. Amém, meu irmão. Agradeço muito pela recepção, pelo convite, pelo privilégio de nós estarmos tendo a oportunidade de encerrarmos, né, essa leitura do livro, já preparado pelo Senhor para iniciar o próximo livro. Eu acho isso muito um plano menos de Deus, né? Muito especial. Encerrar com o testemunho do pastor Pavel Goya, que é um homem de Deus, que tem vivido muitas coisas extraordinárias, né? Que é um testemunho para nós. E, e eu aceito hoje, né? Boa noite, as pessoas estão me vendo agora, nossas irmãs, e agradeço muito a Deus por esse privilégio. Irmão, eu vou tentar então já compartilhar a tela. Vamos ver se vocês já vão identificar. Então, capítulo 17 desse livro maravilhoso, Evolução do Espírito, a Está gente ótimo, vê viu? Dá para ver certinho, tudo tranquilo. maravilha, maravilha. Então, nós vamos seguindo aqui, abrindo já a mensagem de hoje, vamos ver se ela vai passar. Vamos lá. Esperamos que sim. Assim, agora sim, deu certo. Irmãos, então, olha que bênção, nós temos essa oportunidade de falar a respeito de uma igreja dinamizada pelo Espírito. Então, nós vamos aqui ver alguns cortes do próprio PDF do livro que a irmã Célia bondosamente enviou, que nós tivéssemos acesso a esse conteúdo, visto que eu não tinha o livro ainda físico, né? Mas nós temos a honra de fazer essa leitura, ainda mesmo ela no PDF, ela é uma leitura de qualidade, né? Gostaria até de pedir aos irmãos mais uma vez que pudessem fechar os seus olhos para que nós pudéssemos fazer mais uma oração. Santo Deus, te louvamos, Pai, pela honra de podermos, Senhor Deus, conhecer testemunhos tão fortes da tua atuação. Senhor, temos a certeza que o Senhor ainda faz milagres, coisas extraordinárias, Senhor, através de pequenas vidas que se rendem ao teu chamado. Que nesta noite possamos ouvir a voz do Espírito Santo nos convidando a te servir e crer, Pai, crer que a tua palavra tem poder e que ela fará o que ela tem prometido. Senhor, por favor, livra-nos de todo mal, Senhor, e ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas incapacidades. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui eu coloquei uma explicação, irmãos, sobre o que seria uma igreja dinamizada, né? Essa palavra dinamizada diz assim: dinamizada é o particípio passado do verbo dinamizar, que significa tornar algo mais ativo, produtivo ou energizado. Em outras palavras, é o processo de dar dinamismo, ou seja, dar movimento, energia e atividade a algo. Então, nós estamos vendo que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela deve ser uma igreja viva. Então, sendo uma igreja viva, ela tem que ser uma igreja que seja dinâmica e que possa cumprir o chamado do Senhor para cada um de nós, né?
Então, Deus nos chama não simplesmente a sermos membros estáticos, membros de banco, mas que nós possamos ser ativos, participantes na obra do Senhor. Visto que a obra de salvação, ela é uma obra de coparticipação. Então, Deus age e nós agimos. Então, Deus, ele dá sempre o primeiro passo e nós reagimos ao que ele está fazendo. Então, o que o Senhor espera de nós é que realmente a nossa igreja, não apenas eu digo a Igreja Adventista como uma organização, mas individualmente a minha vida, a minha família e então a igreja sejam vivas, que nós possamos sentir aquilo que traz o vigor. E no nosso caso, como nós estamos aí estudando, o que vai trazer esse vigor, que vai trazer essa energia é o Espírito Santo. Aqui chama-se de energia, mas nós sabemos que o que o Espírito Santo confere a nós é poder, né? É o poder que está nele. Aqui diz para nós, vamos ver aqui um pouquinho a respeito dessa cidade, né? Que nós já vamos ver no testemunho, uma cidade na Romênia, né? Que vai estar sendo mencionada no testemunho, uma cidade pequena de 8.400, né? Quase 8.500 moradores em 2021. Essa população dessa cidadezinha na Romênia, ela vem decrescendo. Então, nos últimos anos, provavelmente muitas pessoas têm feito o êxodo rural, têm saído do campo e ido para a cidade. E essa cidade, uma cidade pequenininha entre as montanhas, né? Então, aqui a gente vê que 92,98% dos habitantes romenos, né? Aqui tem 2% de alemães, 3% de húngaros, ali um pouquinho de ciganos também. Então, nós vemos que nessa participação dessa pequena cidade da Romênia, ela chegou a participar de uma revolução que aconteceu lá, né? E aqui nós vemos a parte religiosa dessa pequena cidade que vai entrar para nós no testemunho, que a maior parte dessa população, eles são ortodoxos romenos. Então, olha só, 76,7%, o que foi medido da parte, né, religiosa, eles são ortodoxos romenos. 11% são católicos romanos. 4%, né, 4,8% são pentecostais. 4,4% são batistas e 1% são reformados. Então, a gente vê que a presença adventista nessa pequena cidade é muito pequena. É muito pequena. Então, Deus, ele tem os seus olhos sobre todo o planeta. E ele deseja atuar em todos os lugares, desde lugares grandes, nos centros, quanto nos lugares pequeninos. O importante é que o nome do Senhor seja exaltado, né? Então, aqui diz para nós, nos dias que antecederam o colapso do comunismo, a vida era difícil para os adventistas romenos. A falta de produtos, havia corrupção generalizada, pobreza, né? Então, era assim que a vida estava acontecendo na Romênia na época do comunismo. Isso vocês leram no livro já, né? Mas aqui nós vemos que existia um homem, um irmão chamado Pavel. E ele era um homem muito rico. Ele tinha sido fiel a Deus em tudo que ele podia, segundo o seu conhecimento. Então, ele arriscou a sua educação, o seu sucesso, né? É, na oportunidade que ele tinha de guardar o sábado, né? E honrar a Deus, ele colocou praticamente tudo em risco. Então, nós vemos que Deus, ele recompensou essa fidelidade. Mais ou menos assim como Jó, viste o meu servo Jó? Então, com o pastor Pavel, ele também, entre tantas pessoas no mundo, ele entrou em questão ali em algum momento que a gente já vai revisar. Então, ele tinha uma indústria, quem já assistiu alguns testemunhos, né, do pastor Pavel Goya, eu já assisti alguns testemunhos dele no canal da irmã Adriana Maia, tem vários testemunhos que ele conta, e ele se tornou, assim, uma pessoa muito próspera na indústria de tecidos. Então, ele ganhava muito dinheiro, muito, muito. Aqui menciona $500.000 por ano, né? E ele iria fazer uma parceria com uma empresa alemã e esse valor ia crescer 4 vezes. Então, vejam que para um homem que era bem-sucedido, ele poderia ter tudo, mas ele priorizou ter Deus na vida, né? Então, ele estava ali conversando com Deus, consultando o Senhor para ver se ele deveria fazer essa parceria com essa empresa alemã, e nesse momento ele foi chamado pela liderança da associação, né, da época
para que ele fosse um pastor em tempo integral. Então, nossos irmãos não tinham noção de quanto que ele ganhava por ano, mas a questão é que o salário dele iria se tornar praticamente insignificante comparado com o que né, que ele já ganhava anualmente. Então, veja só, ele ganharia em torno de US$ 250 por mês, que seria uma décima parte de 1% da sua renda potencial, que seria ali a multiplicação vezes 4 do que ele já recebia, né? Então, meus irmãos, vocês vejam só. Primeiro que o Senhor não chama os desocupados, né? Então, o Senhor, por mais que às vezes nós estamos com a vida ocupada, cheia de atividades, responsabilidades, o Senhor, ele vai nos chamar. Nesse caso do pastor Pavel, foi exatamente assim. Ele tinha alguns planos, mas o chamado de Deus cruzou o caminho dele, né? E aqui diz assim, né, que ele e Dana, né, a sua esposa, então eles decidiram entregar o quê para Jesus? Tudo. Então eles foram assim, eles tiveram uma atitude assim diferente do jovem rico, que saiu muito triste. No caso deles, eles tomaram a decisão de entregar tudo. Então, eles venderam casa, eles venderam carro, e eu achei tão interessante isso, porque eles fizeram isso pensando nos irmãos, para que eles pudessem ser como os irmãos, vida simples, humilde. Compraram ali um carrinho russo da época, um Calhambeque, que era bem simples, para que isso não instigasse a inveja dos irmãos. Então, veja só, eles não estavam preocupados, né, em demonstrar algo, né? Quando eles chegaram, então, no distrito das igrejas, eles encontraram, assim, as igrejas em completa desordem espiritual. Então, a espiritualidade era muito baixa, porque existiam ciúmes, mexericos, né, disputas, era uma coisa, assim, bem triste de ver, né, porque as pessoas não entenderam a proposta de Deus de sermos colaboradores, né. O Senhor disse assim, não será assim entre vocês e seus irmãos, né, nenhum deveria ser superior ao outro, né. Então, o pastor, ele queria muito, né, atrair pessoas para a nova igreja, porque uma igreja que é viva, ela dá testemunho de Jesus e o Senhor vai acrescentando dia a dia aqueles que vão sendo salvos. Então, a gente faz o trabalho de semear, né, e de regar, mas o crescimento vem do Senhor. Então, ele iniciou pelo começo, pelo principal, que era o trabalho de oração. Então, irmãos, eu assisti já vários testemunhos desse pastor e ele diz para nós assim que todo revivamento começa com oração. Então, tudo, hoje nós estamos vivendo, né, aí fim dos tempos e nós precisamos orar. E eu tenho aprendido assim dia a dia que a oração, nós não vamos apresentar para Deus o que nós queremos ou precisamos, mas nós temos que apresentar nossa oração baseada naquilo que está escrito. Então, Deus não vai dar para nós nem menos nem mais, irmãos. Ele vai dar exatamente aquilo que ele prometeu. É por isso que é tão importante nós conhecermos a Escritura, nós conhecermos as promessas, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E a palavra de Deus ela não volta atrás. Então, a oração ela faz muitas coisas por nós. Primeiro, que ela não rebaixa Deus a nós, mas ela nos ergue na direção do Senhor. Ela nos aproxima. A oração ela faz bem para nós na parte física, mental e espiritual, né? Então tem muitos médicos, inclusive tem um neurocirurgião que ele estava trabalhando no hospital adventista, né? E foram feitos alguns exames reais, né? Reais e de ressonância magnética e foi comprovado que o período que nós passamos em oração ele faz inclusive crescer, aumentar o nosso lóbulo frontal. A ciência achava que isso era impossível, mas não, é totalmente possível. A irrigação sanguínea melhora no cérebro. Quando nós nos curvamos para orar, juntamos as mãos, que o cérebro já entende que é oração, já começa a irrigar de sangue. Maravilhoso. Então, aqui é incrível porque ele estimula as pessoas a orarem, né? Então, quando nós nos ajoelhamos diante da grandeza de Deus, nós passamos a reconhecer quem nós somos de verdade, né? E o quanto que nós precisamos dele, né? Então, numa determinada noite, o pastor, ele estava se dirigindo à igreja, quando, de repente, né, existia ali um jovem chamado Menemene, que era um jovem de 19 anos, estava iniciando a vida ainda, né?
Então, ele tinha alguns problemas, né, de deficiências motoras, de deficiência de coordenação, ele não controlava bem os braços e pernas, né? Então, assim, eles tinham dado esse apelido para ridicularizar, para tirar sarro dele, né? Então, o pastor adventista que comenta havia atropelado uma das figuras mais conhecidas na cidade. Pavel estava arrasado diante da perda desse jovem, essa vida inocente, irmãos. Então, você imagina ele novo no distrito, querendo buscar o reavivamento, trazer pessoas novas, de repente, indo para a igreja, ele atropela um jovem. E o que me chama atenção nisso tudo é que ele não viu limite para a atuação de Deus. Então, vocês vejam que muitas vezes, quando nós nos encontramos numa situação de morte, a gente se abandona ao sofrimento, né? Mas não foi essa a posição do pastor. Então, o que me chama a atenção é o nível de confiança que ele tem em Deus. Ele conhecia realmente o Deus que ele servia. E algumas vezes eu já fiquei pensando nisso. Se nós realmente conhecermos a Deus, a gente não precisa ter medo de nada. Nós não vamos precisar ter medo, né? Porque o nosso Deus, ele é grande e poderoso, né? Então, aconteceu esse fato terrível, né? Então, a igreja estava sendo abençoada, mas aconteceu isso. Mas a questão é, para que Deus permitiu, né? Porque o porquê cabe ao Senhor saber, né? Mas o para que ele vai revelar. Então, diz assim, que Pavel permaneceu junto ao leito do menino. Então, levou ele para o hospital, pediu socorro, né? E continuou ali, então, orando pelo menino. E esse fato aconteceu, né, juntamente à cidade de Rosso. Otelo Rosso, que é aquela cidade pequenininha que eu comentei com vocês agora há pouco, que o Senhor tinha planos para aquela cidade, né? Então, a conversa do pastor, né, ele ficou ali ao redor do leito do garoto, mas os médicos expulsaram ele, mandaram ele sair, porque ali já tinha acabado a vida, não tinha mais oportunidade, não tinha mais chance, mas não foi isso que aconteceu. O pastor voltou para casa e começou a argumentar com Deus e dizia: Senhor, o que é que vai acontecer nessa cidade? O que que as pessoas vão dizer quando souberem que eu atropelei e matei um rapaz? Né? Então, ele começou assim, a argumentar com Deus, conhecendo o que Deus poderia fazer. Eles sabem que eu sou o pastor. O que eles pensarão? Se for necessário, estou disposto a trocar minha vida pela dele. Sei que podes trazê-lo de volta à vida se assim escolheres. Estou te pedindo, por favor, traze-o de volta, por favor, Deus, por favor. Então, veja só que o pastor, ele estava estimulando a igreja a ter uma vivência, uma convivência com Deus. Mas o pastor, ele já sabia quem era Deus e ele já confiava no Senhor de uma forma assim que para nós parece uma forma extrema. E o que ele pede para Deus é exatamente o que Moisés pediu. Senhor, o Senhor trouxe seu povo para o deserto para matar o seu povo. O que que as nações vão pensar do seu nome? O que que eles vão falar do Senhor? Então, veja que o pastor Pavel Goya pede não era algo novo. Moisés já tinha pedido, já tinha argumentado de forma semelhante, né? Um dos médicos então viu ele orando, né, e mandou ele embora. Mas aqui na parte que está sublinhadinha, né, Pavel cria em um Deus maior do que qualquer outra coisa, irmãos. Então, olha só, eles estavam em oração, mas eles iriam aceitar a vontade de quem? De Deus. Então, um tempo atrás, eu tive um primo, né, chamado Márcio, e ele estava no hospital entre a vida e a morte. Ele estava com sepsemia, então uma inflamação que tomou conta do organismo inteiro, né? E minha tia muito abalada, minha mãe muito abalada, e aí elas estavam muito tristes, e eu dizia, vamos orar pedindo a Deus, vamos orar. E elas diziam, mas não adianta, porque olha só a situação que ele está sofrendo. E eu comentei com elas, eu digo assim, nós temos sempre que implorar de Deus o milagre, mas é a vontade dele que vai imperar. E isso não é só em caso de pessoas que estão no hospital, que estão morrendo, isso é em relação ao casamento, isso é em relação aos filhos, isso é em relação a todos os assuntos. A ida para o campo, reformas. A gente sempre tem que pedir a Deus um milagre, porque ele disse que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, o mesmo poder que ele tinha quando ele disse haja luz e houve luz, ele tem hoje. Né? Então, olha só o desfecho da história. Pela manhã, Pavel retornou ao hospital para se encontrar com a família do rapaz, mas, ao invés disso, encontrou uma comoção em volta de Mene Mene.
que agora estava sentado no leito e comendo, e ele estava vivo. Profissionais da medicina se aglomeravam no quarto, estupefatos, comparando as radiografias daquela manhã com do dia anterior. Para espanto inexplicável de todos, os novos exames não mostraram nenhum dano sequer ao cérebro, coluna, quadril ou pulmões. O rapaz tinha apenas uma perna e um braço fraturados. Além disso, sua fala era perfeita pela primeira vez na vida. A gagueira sumiu, desapareceu. E quando o jovem recebeu alta, viram que ele tinha pleno controle dos braços e das pernas. Outro milagre. Então, quando Deus faz, não faz pela metade, né, irmãos? Quando ele faz, ele dá por inteiro, né? Então, agora sim, a cidade ela passa por um despertamento, porque agora todos sabem quem é o pastor adventista que não tem nem número. Lá naquela pesquisa das religiões de Otelo Rosso, não aparecia nem número de adventistas, nenhuma porcentagem. E agora, de repente, a cidade toda é impressionada a conhecer quem é o Deus maravilhoso do pastor Pavel Goya, né? Isso é lindo demais, né? Por que que Deus permitiu o acidente? Vamos nos fazer algumas perguntas, né? Êxodo 5:2, Jó 21:15 e João 16:3. Qual é a vontade de Deus para as pessoas? Replicou o faraó, quem é Yahweh para que eu ouça a voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahweh. Tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Afinal, quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que ganho ou recompensa teremos se lhe fizermos orações? Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai e tampouco a mim. Então, qual é o desejo de Deus para todos no mundo? É que as pessoas conheçam Ele. Então, Deus quer ser conhecido, né? E assim, se Deus escolheu essa forma para ser conhecido, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Ele diz que os caminhos dele são melhores que os nossos. Ele escolheu um caminho que talvez nenhum de nós escolhesse, mas ele escolheu esse. E como o pastor o conhecia, baseado em que ele pediu? Baseado no está escrito. Então, tudo que nós vamos pedir, irmãos, não é baseado na nossa necessidade, mas é baseado no que Deus deixou escrito. O que está escrito em João 14? E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai receba glória por meio do Filho. Qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome, eu farei. Então, tudo que nós pedirmos que seja para a glória de Deus, qualquer coisa, Deus pode fazer. Se estiver dentro do plano, a nossa mente em sintonia com a mente dele, ele pode operar. Nós temos que ter essa convicção. Por que, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas esse mal sobre o teu povo. Então, olha só, mais ou menos foi o que o pastor Pavel argumentou com Deus, porque o menino estava morto. Quem era o único que podia dizer assim, não, hoje é o último dia? Só Deus. E quem é que poderia dizer assim, não, eu vou te dar mais alguns anos, como fez com o rei lá em Israel? Só Deus também. Então, a preocupação do pastor não era exatamente com ele mesmo, com o garoto, mas era o que a cidade iria entender que aquele representante de Deus estava fazendo. O que era tão bom na experiência do pastor que ele poderia compartilhar com aquela cidade? Como que a igreja, agora sendo conhecida, porque a igreja adventista se tornaria muito mais conhecida em Otelo Rosso e até fora de lá, com certeza, né? O que é que ele pensava em relação a estar compartilhando? O que é que eu e vocês temos para compartilhar com as pessoas, irmãos? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3 e Oséias 4:6. Então, o que nós temos para compartilhar com as pessoas, que é o melhor de tudo, que vale mais do que ouro, é o conhecimento de Deus. Só que para isso, nós precisamos ter um relacionamento vivo com o Senhor. Nós precisamos ter alegria no Senhor, né? Como diz lá em Oséias, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a convivência, a confiança nele, o crer que ele vai fazer tudo o que ele disse que vai fazer. Muitas vezes nós não temos um relacionamento mais profundo com Deus porque nós temos medo, irmãos. Nós temos medo e às vezes não confiamos que ele vai cumprir tudo o que ele diz, né?
Mas assim, Deus quer ser conhecido, mas ele seria conhecido através de quem? Na história, aqui no testemunho do pastor, o conhecimento das pessoas seria através da vida dele e através do super milagre que ele operou na vida de Menemê, certo? Então, o Senhor, ele usa vidas para se mostrar para as pessoas. Então, olha só, Colossenses 1, 26 e 27 traz para nós uma grande resposta. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, nesse momento, o povo daquela localidade, eles veriam Jesus através daquelas vidas. E isso é muito importante, porque nós estamos aqui no planeta Terra pelo plano de Deus. Nós poderíamos ter nascido em qualquer momento da história, nós poderíamos ter nascido nos dias de Noé, poderíamos ter nascido nos dias de Salomão, nos tempos da Idade Média, dos reformadores, mas Deus nos escolheu para vivermos agora no tempo do fim, que é um tempo onde a incredulidade ela está bem acentuada. Para quê? Por que que vocês estão vivos? Por que que eu estou viva? É para que Cristo seja visto em nós. Por isso que João já nos deu a lição, nos deu o entendimento. Importa que ele cresça e eu diminua. Porque as pessoas vão me ver, mas elas não vão ver exatamente a mim, elas vão ver Cristo na minha vida. E é por isso que o que Paulo diz é tão sério, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só, muitas vezes a gente fala para as pessoas, né? Não, você vai na igreja, mas não fique olhando para as pessoas, olhe para Jesus. Só que não é assim que funciona, porque as pessoas que estão indo na igreja, elas vão ver Jesus através de nós, né? Então, aqui fala assim para nós. Opa, só um pouquinho. Para o filho Edson e sua esposa, a senhora White escreveu acerca da entrega completa, dizendo: Antes de nos conceder o batismo do Espírito Santo, nosso Pai Celestial nos provará para ver se podemos viver sem desonrá-lo. Quanto mais do Espírito veríamos na igreja se renunciássemos às coisas que nos prendem ao mundo. Então, vocês lembram do pastor Pavel? O que é que o que é que ele abriu mão quando ele aceitou esse chamado para o ministério? Ele abriu mão de tudo. E a Soraya White está falando que quem quer receber o Espírito Santo, o Senhor também vai provar para ver se as pessoas podem viver, ser cheias do Espírito sem desonrar Ele, né? Então, olha só, aqui fala para nós, né, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 484, a igreja tem os olhos fechados ao trabalho que poderia fazer. Se renunciasse a tudo por amor de Cristo, o verdadeiro espírito de sacrifício seria uma prova da realidade, do poder do evangelho, que o mundo não poderia interpretar mal, nem negar, e abundantes bênçãos viria daí para a igreja, né? Então, assim, fala aqui para nós, né, no Isaías 42:19, né? Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Então, na verdade, nós precisamos pedir ao Senhor que realmente nos ajude a comprar dele o colírio. Porque, primeira coisa, irmãos, Jesus diz assim, ó, vede os campos como estão brancos para ser. Muitas vezes a gente acha que ainda faltam muitas coisas acontecerem para que Jesus venha, que a gente vai ter muitos anos ainda para frente. Mas será que nós estamos vendo que já tem uma seara pronta para nós, para a gente participar? Porque o Senhor Jesus diz assim, né, que são poucos os ceifeiros, nós temos que orar para que Ele mande mais ceifeiros. Então, se Ele está dizendo que são poucos, é porque realmente nós temos que acreditar e orar mais por isso, que Deus traga para nós pessoas sinceras que possam nos ajudar nessa colheita, né? Outra questão, né, importante. Nós somos servos do Senhor, mas nós não podemos ser cegos e surdos. Nós temos que pedir ao Senhor que nos desimpeça, para que nós possamos ouvir o que está acontecendo no mundo, acompanhar alguns sinais que estão aí muito declarados, né, que estão apontando para nós que nós temos que realmente clamar pelo derramamento do Espírito Santo, porque o mundo está maduro para a destruição. Só que antes da destruição precisa haver a colheita das almas sinceras. Só um minutinho. Opa, deu uma travadinha aqui. Ah, sim.
Isso. Então, olha só, aqui para nós é tão importante esse texto que diz assim, ó, é, a promessa do Espírito Santo não é apreciada devidamente. Seu cumprimento não é realizado como poderia ser. A ausência do Espírito é o que torna tão impotente o ministério evangélico. Pode-se possuir cultura, talento, eloquência, qualquer dom natural adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus não se tocará nenhum coração, nem se ganhará pecador algum para Cristo. Por outro lado, se estão ligados a Cristo, se possuem os dons do Espírito, os mais pobres e ignorantes seus discípulos terão um poder que falará aos corações. Deus faz deles condutos para a difusão do universo, das mais elevadas influências. Então, irmãos, é muito interessante a gente ver esses testemunhos. Eu acho que isso nos motiva muito, porque nós estamos buscando, nós estamos lendo, nós temos a Bíblia, o Espírito de profecias. Aliás, eu, antes de ser adventista, nunca nem imaginava que houvesse na face da terra uma igreja que tivesse tanta riqueza de material quanto os adventistas. Eu não sou adventista de berço, não sou. Mas assim, eu nunca imaginei de todas as áreas, família, filho, namoro, as áreas da igreja, né? Por exemplo, nós somos, né, a pessoa é um ancião de igreja, o que que ele tem que ler? Tem que ler conselhos para a igreja, testemunhos para a igreja, testemunhos seletos. Entenda o que que Deus tem para a sua igreja. Se eu sou um líder do Ministério da Criança, o que que eu tenho que ler? Orientação da criança. Se eu quero arrumar uma namorada, um namorado, o que eu tenho que ler? Carta aos Jovens Namorados. Se eu estou ali na fase de jovem, né? Tô ainda me descobrindo ali como um cristão, preciso saber qual que é a direção que eu devo andar, o que que eu tenho que ler? Né? Conselhos para os jovens. Então, eu tenho ali, quero manter a minha saúde, ou tenho problemas de saúde, o que que eu tenho que ler? Deus já deixou tudo para nós. Isso é uma coisa assim, extraordinária. Eu não imaginava que houvesse na Terra um povo assim. Isso é fantástico demais, né? Mas nós não apreciamos, então muitas vezes nós tomamos tempo, perdemos tempo, investimos tempo em outra direção, mas não vamos aonde Deus já revelou para nós, né? Aqui fala para nós que os discípulos não pediram para si uma bênção, eles sentiam sobre si o peso da responsabilidade dos perdidos. Então eles reclamaram a doação do poder que Cristo prometera. Foi então derramado o Espírito Santo e melhores se converterem em um dia. Então o mesmo pode acontecer conosco. Tudo que Deus colocou para nós, irmãos, é para nosso modelo. Não existe nada que Deus fez pelos discípulos que não pode fazer por nós, né? Então, isso aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 8, né, página 21. Então, até a gente tem um verso aqui que eu coloquei de Ezequiel 8,17, que diz: Então me disse, vês, filho do homem, a casa é coisa de pouca monta para a casa de Judá, ao fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eles a chegar o ramo ao seu nariz. Então, esse verso fala que Jerusalém estava cheia de violência. Contudo, a boa parte da culpa era do povo mesmo, porque eles não estavam vivendo aquilo que deveriam viver. E eu digo assim, a gente olha para esse mundo, irmãos, esse mundo está cheio de violência, tem tragédia todo dia acontecendo, mas assim, não parecendo ser acusadora, não é esse o meu objetivo, mas eu digo que o mundo está no ponto que está porque nós ainda não clamamos de verdade pelo derramamento do Espírito Santo. Nós, como povo de Deus, nós precisamos nos render e nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar de dia e de noite. Aquilo que às vezes não está acontecendo comigo, mas está acontecendo com outra pessoa, pode ser num outro país, numa outra localidade, isso tem ferido o coração do Senhor. Então nós precisamos mesmo de um clamor geral, um arrependimento geral dos pecados, um abandono, né, e suplicar a Deus, né, para que ele nos encha da virtude do Espírito. Aqui nós temos dois textos. Não devemos esperar pela chuva serôdia, irmãos. Olha só, a senhora White falando, carta 151 de 1897. Não devemos esperar pela chuva serôdia. Ela está vindo sobre todos os que reconhecem o orvalho e os chuveiros da graça, que caem sobre nós e que se apropriam deles. Quando recolhermos os fragmentos de luz, isso quer dizer assim, as leituras, os estudos, os encontros, né? Os fragmentos de luz, quando apreciarmos as seguras misericórdias de Deus, a qual deseja que nele confiemos, então toda a promessa se cumprirá. A terra inteira se encherá da glória de Deus. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou.
Olha que coisa, nós estamos esperando coisas para o futuro, mas na verdade elas já estão acontecendo. A revelação da justiça de Cristo, o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Então, o que é isso? Isso aqui são gotas da chuva serôdia. Quando nós estamos juntando os fragmentos de luz, qual é a luz que hoje tem vindo muito na nossa direção? É a luz da justiça de Cristo, reposicionando Jesus no lugar onde ele realmente deve estar, reposicionando Jesus, mostrando a importância da cruz, mostrando a importância de sermos perdoados, de sermos novas criaturas, de vivermos novidade de vida, de entendermos que a graça é perdão, mas não é só perdão, é poder também. A graça é perdão e poder, irmãos. É perdão, justificação, limpeza, aceitação, mas é poder para obedecer. Essa é a graça que Deus dá para nós. Quando nós estamos ali mencionando os feitos de Cristo, gotas da chuva serôdia estão caindo sobre nós. Muitas pessoas pensam assim: não, quando cair a chuva serôdia, nós vamos fazer milagres, vai ter ressurreições, vai ter curas, vai ser extraordinário. Sim, mas curas e ressurreições já havia nos dias dos discípulos só com a chuva temporã. Eles não receberam chuva serôdia, eles receberam chuva temporã. E esses fatos gloriosos, extraordinários, aconteceram nos dias dele. Então, a chuva serôdia, ela tem que vir para nós para quê? É para amadurecer o nosso caráter à semelhança de Jesus. Porque na Terra haverá um grupo de pessoas que terá a semelhança de Cristo na Terra. Nunca na esfera dele divina, mas na esfera humana. Tanto que o próprio Efésios fala assim para nós, né, 4:13 diz assim, né, que nós vamos alcançar a estatura espiritual de Cristo. Vocês entendem? Então, essas coisas extraordinárias, né, Cristo disse para nós: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate se abre. E Lucas fala ainda mais, ele aprofunda e diz assim: quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Só que nós, irmãos, só vamos pedir aquilo que realmente para nós é uma necessidade. Se nós tivermos necessidade do Espírito Santo, se nós olhamos para nós e não queremos mais ser nós, se nós estamos cansados de ter sempre aquelas irritações, de ter sempre aquelas quedas, de mesmo pecadinho nos pega sempre da mesma forma. Se a gente está cansado de viver assim, nós temos que, ó, bater insistentemente para que o Senhor nos atenda. Porque para nós, a única coisa que vai nos encher para que nós possamos ver coisas extraordinárias é estar vazio do eu, estarmos cheios do Espírito. Isso é extraordinário, né? Nós já estamos terminando. Estas cenas devem se repetir com mais poder. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a chuva temporã, porém a chuva serôdia será mais copiosa. O Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Cristo deve ser revelado novamente em sua plenitude pelo poder do Espírito Santo. Isso é uma igreja dinâmica, dinamizada pelo Espírito Santo. Isso é coisa extraordinária. A revelação de Cristo. Cristo será revelado novamente em sua plenitude pelo poder do Espírito Santo. As pessoas agora, elas vão entender quem é verdadeiramente Deus. Isso é extraordinário. Através de quem? Através de vocês e através de mim. Olha que benção. Irmãos, não tem nada que se compare a isso. Não tem faculdade, não tem escola, não tem curso, não tem promoção de trabalho, não tem conquista nessa terra que se iguale à altura desse convite que Cristo está fazendo para mim e para vocês. Não tem nada que se compare. E a senhora White ainda tem falado assim, ó, que as orações aqui, Manuscript Releases 21, página 155, perguntaram para ela por que as pessoas têm orado pelo derramamento do Espírito Santo e nada acontece. E ela diz assim: as orações têm se acumulado, prontas para transbordar e fruir em uma saudável inundação de influência celestial e um acúmulo de luz por todo o mundo. Que coisa mais linda. Então a promessa existe, a promessa está lá, nós temos que orar, não simplesmente Senhor me dê, não, abre a Bíblia e leia diante do Senhor. Senhor, o Senhor disse, pedi chuvas no tempo da chuva serôdia. O Senhor disse, e o tempo chegou, Senhor, que o mundo está maduro. A rebelião está tremenda contra o teu santo nome, daqui a pouco a tua lei vai ser pisada novamente. Senhor, dá-nos o Espírito Santo. A questão é, a maior parte de nós ainda vai crer nisso de verdade quando?
Quando acontecer com a gente, mais ou menos o que aconteceu lá no Egito. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão de meu povo no Egito, e também tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Então, quando Daniel fala, capítulo 12, que haverá um tempo de angústia qual nunca houve sobre a face da terra, irmãos, é realmente o que vai acontecer. O que vai acontecer sobre a face da terra a gente nunca viu. E nesse tempo o povo de Deus vai entender que chegou o momento, que é hora de Deus intervir, e para isso haverá uma última demonstração do poder divino para que todos na terra sejam testemunhas. E aqui, Atos dos Apóstolos, páginas 30 e 31, eu tenho lido nas manhãs esse livro, que é um complemento do que a gente leu, nesse livro maravilhoso, né, da Revolução do Espírito. Eu quero ler um trechinho só para vocês. Diz assim, a página 30. Apenas os que estão a receber constantemente novos suprimentos de graça terão poder proporcional à sua necessidade diária e sua capacidade de usar este poder. Em vez de aguardar um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rendem-se diariamente a Deus, para que os torne vasos próprios para seu uso. Aproveitam cada dia as oportunidades do serviço que encontra a seu alcance. Diariamente, testificam em favor do Mestre, onde quer que estejam, seja em alguma humilde esfera de atividade no lar ou em algum setor de utilidade pública. Há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que, mesmo Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão de necessária graça e saía dessa comunhão com Deus para fortalecer e abençoar a outros. O que o pastor Pavel Goya, ele conheceu de Deus foi essa dependência diária. Todo dia, meus irmãos, todo dia. Qualidade no encontro com Deus. Leitura, com humildade de coração, pedindo iluminação do Espírito Santo, que ele nos ajude a buscar, nos ajude a perseverar. E quando a gente vai se encontrando com Deus, Deus vai nos suprindo. Página 31, todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara da terra. Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, ele lhes concederá a presença de seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Ao sair para seus deveres diários, eles têm a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem cooperadores de Deus. Então é isso, meus irmãos. O Espírito Santo deseja fazer realmente uma revolução em nossas vidas. Deseja mudar a nossa rotina, deseja mudar a nossa experiência, deseja que nós sintamos o coração fervendo pela sua presença, que nós ansiamos por nos encontrar com ele, que a gente tenha anseio de partilhar a mensagem com outras pessoas, que nós possamos doar do nosso tempo, investir os nossos talentos, investir o tesouro, tudo para que a obra de Deus avance, tudo. Que nós tenhamos ânimo de orar pelas pessoas, interceder por elas, porque Jesus disse, me assusta que não vejo intercessores na terra. Aí ele diz outra, ele diz assim, e quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Então, irmãos, é hora mesmo de nós, intimamente, no nosso lar, individualmente, nós pensarmos o que nós precisamos depor no altar do Senhor. Como família, o que nós podemos depor no altar do Senhor? Como igreja, o que nós podemos fazer pelo Senhor? Não que as nossas obras nos salvem, mas é que a igreja dinamizada é uma igreja cheia do Espírito que vai viver a verdade. Então, que Deus, nosso Senhor, nos ajude. Esse testemunho é um testemunho muito forte, e é exatamente o que Deus quer fazer por nós, que somos ali o menemene, cada um de nós é um pouco menemene. Alguns não coordenam a fala, outros não coordenam os pensamentos, outros não sabem como usar bem as mãos, não sabem colocar os pés nos lugares certos para caminhar. Às vezes, em alguns momentos, nós somos o menemene. Mas a questão é que Deus não vê em nós só um menemene, ele vê em nós um vale de ossos sequíssimos, onde ele quer soprar o Espírito Santo, irmãos, e vai fazer por nós uma verdadeira revolução, para que o mundo inteiro saiba quem é o Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração para que nós Amém. possamos. Podemos fazer uma oração, irmão? Ou tem alguém que vai fazer uma oração?
Não, você pode orar, por favor. Ora, Posso? Então, convido a todos, quem puder, vamos colocar aqui também de joelhos para que a gente ore. Querido Deus, Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua grandeza, misericórdia, bondade, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor olhou para aquela cidadezinha de Otelo Rosso, Pai, e o Senhor se mostrou, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja teu nome. Pai, nós estamos aqui, eu numa cidade, cada um de meus irmãos numa cidade, e nós te pedimos que o Senhor olhe para as nossas cidades nesse momento, Senhor. O Senhor nos tem plantado, Pai, cada um de nós em um lugar para que nós possamos ser luzes, Pai, e sal da terra. Mas não há poder em nós, Senhor, não há fé em nós, Senhor. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo que nós somos, Senhor, como o Senhor disse, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E o que nós mais precisamos é comprar de Ti, Senhor, o azeite, Senhor, nós precisamos do colírio, Senhor, nós precisamos de vestes, ouro refinado. Nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, e Te glorificamos, porque o Senhor disse, vinde a mim e comprai sem preço e sem dinheiro. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mostra para nós o que o Senhor pode fazer para que Teu nome seja exaltado. Senhor, ajuda-nos a ter esse mesmo amor que Moisés teve pelo Senhor, o mesmo amor que o pastor Goya teve pelo Senhor, preocupados com tua índole, Pai, preocupados com o que o povo falaria do Senhor, da sua igreja, Senhor. E ajuda-nos, Pai Santo, que nós tenhamos esse grande amor por Ti. Derrama, Pai, sobre nós o Espírito e Ele nos dará o verdadeiro amor, a verdadeira alegria, a bondade e benignidade verdadeiras, a mansidão, a temperança, a fidelidade, Pai. Aquilo que o Senhor deseja de nós, Pai, virá só pelo Espírito Santo, Pai. Então, nos ensina a Te buscar todo dia, nos ensina a nos entregar a Ti todo dia. O Senhor conhece as pessoas que estão nessa sala de oração. O Senhor conhece nossos irmãos, onde quer que estejam sobre a superfície da terra. Sabe as necessidades das famílias. O Senhor sabe, meu Deus, tudo, Pai. E nós queremos pedir, meu Deus, que a Tua promessa se cumpra em nossa vida. Porque o Senhor disse, meu Deus, que o Senhor daria a cada um chuva e erva no campo. E nós te pedimos isso, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos semeadores da verdade, que o Senhor derrame a chuva para que essa verdade amadureça no coração das pessoas, Senhor. Por favor, meu Deus, seja por aqueles que ainda não te conhecem, mas que são sinceros que um dia virão conhecer a Jesus, Pai. Ajuda, Pai, que possam ser contemplados com a visitação do Espírito Santo, dos anjos, os teus filhos, Pai, os folhetos, as literaturas, as pregações, que a obra, Pai, vá avante, Senhor. Mas nós pedimos mais, Senhor, nós pedimos que na conclusão dessa história, cada um de nós possa ser participante para que Cristo veja, seja visto em nós a esperança da glória, Senhor. Por favor, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a abandonar as dissensões, as divisões, ajuda-nos a abandonar o mundanismo, a incredulidade, Senhor, porque são essas coisas que nos têm detido nesse mundo de pecado por tantos anos. Nos ajude a conhecer-te mais, a amar-te mais e a conviver contigo profundamente, Senhor, e nos enche, Pai, nos enche, Senhor, do óleo do Espírito, Senhor. Por favor, meu Deus, seja por esses irmãos que estão organizando essa leitura, Senhor, que eles estejam animados, Senhor, e saibam, Senhor, que está tendo um acúmulo das orações, Senhor, no céu, e que muito em breve, Pai, a resposta virá, e será, Senhor Deus, de surpreender a cada um de nós. Louvado seja teu nome, exaltado seja o teu poder, é o que nós declaramos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu gostaria só Eita, de terminamos terminar juntos. com essas últimas frasezinhas aqui do capítulo, que ele diz assim: o Espírito Santo está pronto para nos abençoar, está pronto para abençoar a sua igreja. Nunca nos arrependeremos de deixar que ele entre no templo de nossa vida. Então, que tudo que nós Amém. aprendemos no estudo, né, desse livro maravilhoso, que aprendemos no estudo de hoje, possamos colocar em prática em nome de Jesus. Irmã Carla, muito obrigada. Deus continue lhe usando, abençoando sua vida, sua família, seu ministério, e que você, como cada um de nós, possamos ser instrumentos do Espírito Santo nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Amém, irmã. Deus seja louvado. Depois passe para a irmã Célia certinho o nome do livro, para nós podermos adquirir também.
porque Deus, ele quer se mostrar, e nós vamos Amém. ficar maravilhados com o que a gente vai conhecer dele, em nome de Jesus. Você pode Me encerrar mande aqui a para apresentação? aqui. Ô, Rosana, eu estou Monta, aqui. encerra a gravação, Nana. Só um instantinho. Rosana, eu É estou porque eu aqui. queria Acabei mostrar aqui o livro. Agora eu queria que encerrasse essa apresentação aqui, falando, não. a apresentação dos É a slides. Carla. É a Carla, só encerrar o compartilhamento de tela. Isso, Carla. Tem como você encerrar o compartilhamento? Pronto. Pronto. Ô, Rosana, só falar uma coisinha para Só, só, você, um minha inst- princesa. só um instantinho, rapidinho. Rapidinho, vou lhe dar a palavra, só um instante. Gente, ó, só lembrando, a partir da semana que vem, vamos estar estudando aqui, ó, esse livro aqui, Em Espírito e Poder, do pastor Pavel Goya, e é disponível no site da Casa Publicadora ou numa loja, né, que você possa ter aí na sua cidade, tá? Deus abençoe a todos, se deixa só